Olá pessoal, hoje de Bem com a Vida está recebendo aqui nos bastidores da Demais TV o doutor médico veterinário, doutor Marcel Kerlekian, que é veterinário especialista em ortopedia, clínico e cirurgião em geral, em equinos. Olá, doutor, é um prazer tê-lo aqui no De Bem com a Vida. Tudo bem, doutora? Até que enfim, eu consegui trazer o Marcel aqui na Demais TV. É um prazer estar aqui, é uma honra estar falando aqui para vocês hoje, a gente fazer essa conversa, esse bate-papo. Obrigado pelo convite. A gente conseguiu casar as agendas hoje. Não, porque eu sei que a sua agenda não é fácil, né, Marcel? Quem vê assim nas redes sociais pensa que a vida de veterinário é fácil. Só pensa, porque é o dia inteiro na estrada. É a vida do médico, né? A gente vive para atender os animais, que é o que a gente escolheu para fazer, né? E tem que ter muito amor, não basta gostar, tem que ter muita paixão pela vida e dos equinos, né? Porque senão, gente, não é fácil. Eu brinco com o pessoal que vem fazer estágio com a gente que só gostar do bicho não é o suficiente. Você tem que amar, tem que viver, tem que respirar a veterinária para você dar o segmento, senão você não aguenta. Só quem ama realmente o cavalo, pra estar nesse meio. Pra estar no meio, porque realmente não é fácil. Não é fácil. E hoje, assim, cada dia que passa, tudo está se tornando muito desafiador, né, Marcel? A mão de obra, os insumos, tudo, enfim. Principalmente depois que veio a pandemia, a gente teve um aumento grande em relação a feno, a relação à ração, mão de obra. Então, encareceu muito. Não era barato ter cavalo, e agora subiu, elevou mais. Elevou o medicamento, então tudo teve uma inflação em relação aos preços antes da pandemia, né? Então isso complicou muito mais. Mão de obra hoje, acho que não só no cavalo, mas qualquer meio a gente tem dificuldade de contratar bons profissionais, montar uma boa equipe. Isso Você também passa por esse processo? Eu passo. A gente trabalhava antes da pandemia, até ano passado mesmo, a gente trabalhava em torno de uns 6 veterinários junto com a equipe. A gente reduziu um pouco o cargo, porque os veterinários foram criando suas próprias carteiras e vão desligando da gente. E a gente optou agora por ter mais parte de estagiário, oferecer mais estágios. E até mesmo a gente vê que a dificuldade da época, quando eu fazia estágio, outras pessoas faziam estágio, o nível de seleção para vir caiu, a qualidade técnica que eles saem da faculdade tá assustando a gente no mercado. Não tá legal, precisa mudar e melhorar isso. E o que você atribui a qualidade? Você atribui ao ensino, às faculdades, ou aos alunos que realmente às vezes tá em uma vibe, né? Meio que... Eu acho que a geração tá mudando e às vezes a gente não tá acompanhando essa mudança. E o mercado talvez não esteja pronto para essa mudança que está chegando. Fora isso também, acho que a faculdade mudou muito. Então, antigamente, na minha época, quando eu me formei há 13 anos atrás, aqui revelando a idade já, há 13 anos atrás não tinha que nem aula à distância, não existia. O hospital da faculdade funcionava a todo vapor, então você tinha casos clínicos lá dentro. Hoje, praticamente, principalmente depois da pandemia, as aulas viraram muito EAD à distância. E tem coisas, aula prática praticamente são inexistentes na faculdade. A gente sabe que é baixíssima a carga horária de aula prática. Então, com tudo isso, acho que a qualidade técnica dos alunos que vão saindo diminuíram. Fora isso também, o interesse. A facilidade hoje que eles têm acesso a informações, eles deveriam sair melhores, porque na nossa época a gente não tinha Instagram. Com certeza. A gente não tinha, abre lá no YouTube, tá ensinando um vídeo passo a passo. Sim. Então hoje eles têm muito mais recurso, mas eu acho que eles não procuram esse recurso. Ok. E hoje nós vamos falar aqui no De Bem com a Vida, né, Marcel? Você vai falar sobre a claudicação em cavalo atleta. Isso. O que realmente é uma claudicação? A claudicação é qualquer movimento que o cavalo faça que não é o seu andar natural. Ou seja, o cavalo ele tem um passo, trote e galope. Qualquer coisa que ele faça dentro do passo, do trote e do galope que não seja um movimento natural, que ele modificou a sua forma de andar, a gente pode considerar isso como claudicação. Tá? Mas ela propriamente dita é qualquer coisa também que faça perder o desempenho.
Então se a gente tem um cavalo atleta, a gente quer tirar o máximo de performance desse cavalo. E se esse cavalo sente dor por algum motivo que esteja relacionado à parte do sistema locomotor, ele vai cair de desempenho. Ele não vai conseguir exercer o 100% que ele conseguiria dentro de uma pista, dentro de uma competição. Então é isso que a gente tenta prevenir, que essa claudicação chegue e que a gente consiga manter esse cavalo sempre em alta performance. Então, para vocês veterinários é fácil, né? Mas aquela pessoa que é leiga, que está adquiriu o seu cavalo recentemente, o usuário, né, que a gente diz, é fácil para identificar a claudicação em um cavalo? Depende, porque assim, a gente classifica ela praticamente de 1 a 5, quando a gente vai fazer um relatório, né? A claudicação de grau 1 é praticamente difícil até para o médico veterinário. Às vezes a gente fica com dúvida, será que ele tá ou não tá? Essa claudicação normalmente passa desapercebido. A não ser treinadores que estão muito acostumados com o animal, ele já sente. Às vezes a gente não consegue ver essa claudicação de baixo, mas o treinador montado em cima, ele fala pra gente, esse cavalo tá estranho, ele não tá apoiando muito bem pro lado direito, ele não tá apoiando pro lado esquerdo. Tem alguma coisa que não tá normal do dia a dia que ele montava. Então a gente começa a procurar o porquê. Agora a gente tem claudicação de grau 5, essa sim, qualquer grau 4, grau 5, qualquer pessoa leiga consegue ver, porque praticamente o cavalo não apoia o membro no chão, ele fica extremamente com dor ali, ele demonstra para você que alguma coisa está errada. Tá? Então, dependendo do grau da claudicação é fácil de ver, dependendo do grau da claudicação não é fácil de ver. Tem alguma diferença do cavalo da claudicação por raça, raça ou o cavalo de esporte ou não? O que tem realmente assim, tem algumas raças que têm algumas predisposições a ter algum tipo de alteração óssea já desde nascimento. A gente já descobre que algumas linhagens genéticas passam alguma alteração genética para esses animais. Por exemplo, as raças como lusitano, brasileiro de hipismo, que tem uma altura maior, eles tendem a ter uma doença que a gente chama de OCD, que é osteocondrite dissecante, que é nada mais do que um fragmento que destaca durante a fase de desenvolvimento desse animal. Está relacionado à nutrição, ao estiramento durante a fase de crescimento. Então essas OCDs a gente já relaciona com animais de altura muito elevada. Tá? E as raças como lusitano e BH tendem a ter a maior predisposição. Mas o que varia muito da claudicação também é o esporte que esse animal vai praticar. Então a gente sabe que animais, por exemplo, como o manga larga, marchador, o paulista, como eles exigem muito da movimentação de mão e são movimentos repetitivos, eles tendem a ter mais problemas como tendinite, desnite, que são inflamações do tendão, inflamação do ligamento. Então eles tendem a ter mais esses tipos de lesões. Como a gente pega também cavalo de salto, como a recepção do salto é sempre nos membros anteriores a maior pancada, quando ele recebe o salto, então ele fez a projeção do salto, quando ele vai receber o impacto no solo, eles tendem a ter mais lesões no osso do navicular, que é um osso que fica dentro do casco. Então, dependendo do esporte que esse animal faz, a gente já está acostumado a ter mais um tipo de lesão ou menos tipo de lesão. Isso já ajuda a gente durante o exame clínico também, a investigar onde vai estar o problema. É fácil para identificar esse tipo de determinado e diagnosticar esse tipo de não lesão? Chega a ser tão fácil. A gente faz alguns testes, alguns exames para a gente poder chegar. Lógico, às vezes a gente pega claudicações onde a gente já vê que o animal está com um edema muito grande numa região, então isso facilita porque a gente já está mais direcionado. Mas também tem vezes que a gente pega cavalo que está claudicando, vulgarmente a gente chama de mancar, né? Sim. É o termo mais comum. Então a gente pega esses cavalos que estão mancando, a gente às vezes não tem inchaço, não tem aumento de temperatura, a gente palpa o cavalo, não tem dor em nenhum lugar. Isso dificulta pra gente descobrir. Então a gente faz alguns testes, que são o que a gente chama de teste de flexões. Então a gente, por exemplo, a gente pega o boleto do cavalo, a gente dobra o boleto do cavalo por uns 30 segundos a 1 minuto. Isso equivale a um exercício de 30 minutos para essa articulação, e a gente solta o cavalo para marchar ou para trotar, se for um cavalo de marcha ou trote, e a gente vê se vai piorar naquela região. Aonde ele piorar, a gente começa a procurar o problema. Então é um dos primeiros testes que a gente faz. Tá? Então, por exemplo, como se fosse a gente quando a gente fica agachado muito tempo, a gente vai levantar o joelho, já dá aquela doída. Para o cavalo é a mesma coisa. Então a gente faz esse teste em articulações para a gente ver se tem alguma parte articular que está doendo, e aí sim a gente começa a descobrir. Fora isso, a gente também faz um outro teste que a gente chama de bloqueio perineural. Então a gente vai do lado do nervo e começa a colocar um anestésico local para desensibilizar aquela região. Se o cavalo parar de claudicar ou mancar quando a gente faz aquele bloqueio, a gente já sabe certinho onde está o local da dor. E aí a gente parte para os exames de diagnóstico, como raio-x,
como ultrassom, para aí a gente identificar a lesão e aí poder fazer o tratamento mais correto. Qual que é o tratamento mais simples e o mais agravante? Normalmente assim, o que a gente gosta de tratar, tratar a gente não gosta de tratar nunca porque o cavalo está com problema, mas o que é mais fácil para a gente tratar são claudicações mais simples, como uma simples inflamação de uma articulação ou uma inflamação de tendão. Esses são os tratamentos um pouco mais simples. E qual que é o diagnóstico nessas? A gente acaba sempre fazendo com ultrassom, né, pra gente ver essa inflamação, e até mesmo o raio-x ajuda a gente. Mas toda vez que a gente fala de ligamento e tendão, a gente vai trabalhar com ultrassom. Toda vez que a gente fala de parte óssea, a gente vai trabalhar principalmente com raio-x, tá? Mas sempre um complementa o outro. A gente tem, ainda não é de fácil acesso para todos, mas a gente já tem ressonância magnética e tomografia para cavalo, mas não são todos os hospitais, o custo operacional para fazer o exame ainda não é tão viável para todo mundo, então a gente ainda está encaminhando para facilitar esse processo, que facilitaria muito mais para a gente fechar o diagnóstico mais preciso. Aqui nós estamos em São Paulo, né? Em São Paulo, então, aí, embora algumas regiões ainda sejam, né, difíceis, né, mas ainda é mais fácil. E eu estava conversando, e assim a gente sofre, né, lá na Bahia, porque assim nós não temos esses recursos, né? Infelizmente, nós não temos o recurso que tem aqui em São Paulo. Mas por incrível que pareça, até São Paulo mesmo, a gente não tem uma tomografia, a gente não tem a ressonância. Aqui a gente vai ter mais perto de São Paulo, em Botucatu, que é na faculdade de Botucatu, na Unesp. E depois a gente vai ter uma outra, chegou uma tomografia agora em Jaguariúna, e a ressonância magnética, que é de referência que todos os veterinários de cavalo usam, fica no Rio de Janeiro. Então, olha a distância que a gente tem que mandar um cavalo se a gente quer uma ressonância magnética com uma certa qualidade. Então, ou a gente tem que mandar para o Botucatu, ou a gente tem que mandar para o Rio de Janeiro. Então, ainda nós estamos muito para trás. Muito aquém, né? Infelizmente. Mas assim, gente, atualmente, né, o cavalo, o esporte, atualmente já vinha, isso já é um esporte que vem há anos, né? Mas atualmente, assim, principalmente no Brasil, então já evoluiu bastante. Mas assim, na tua opinião, Marcel, o que falta ainda para dar esse up, principalmente na parte, né, do diagnóstico em si? O que eu acho, assim, não só também na parte diagnóstica, mas acho que falta um conjunto de coisas. Por exemplo, a gente tem muito cavalo de esporte, a gente tem aras muito grandes, que são extremamente estruturados, como a gente tem aras pequenos, que não tem uma estrutura tão adequada para suportar o que ele queria fazer. E aí eu acho que é um erro de muitos criadores, ele bola um projeto para uma área física incompatível com o que ele precisa, com o que ele quer, com o que ele sonhou, com o que ele planejou. E aí as coisas começam a ficar tudo no improviso. Desde quantidade de cavalo, quantidade de funcionário, tudo isso vai fazer a diferença lá na frente. Então assim, a gente precisa desde a base até o topo para a gente poder fechar a carreira atleta de um cavalo. Porque é o que a gente fala, o que a gente estava conversando até antes de começar aqui. Um atleta hoje profissional, um jogador de futebol, ele tem preparador físico, ele tem fisioterapeuta, ele tem um cara que vai medir para ver se ele tem mais massa muscular numa perna do que na outra, se ele está equilibrado, se ele está... Então tudo isso falta pra gente. E isso lá na frente a gente paga o custo, a gente paga o preço, que é o cavalo fazer mais lesão, que é o cavalo passar do ponto durante o treinamento. Então a parte de treinamento a gente tem que melhorar muito, isso com acompanhamento veterinário. Então a gente tá muito defasado na parte atlética. É difícil a gente montar um programa de treinamento onde a gente consiga seguir à risca o que realmente esse cavalo precisa para o treino. Muitas vezes a gente faz um excesso de treino para esse cavalo, e esse excesso de treino com o tempo vai pagando nas lesões. Mas o que eu entendi, você falou que a importância da base não quer dizer só, porque também tem o cuidador. Exatamente. Além do cavalo, do aras, da estrutura, que você falou do planejamento, na verdade ele montou um negócio sem planejar, né? Porque na verdade tem que pensar nos prós e nos contras. Só pensou na alegria do status e tal, enfim. Mas daí esqueceu que realmente o cavalo requer cuidado, que realmente é um atleta, né? Nós estamos falando do cavalo atleta, do cavalo de exposição. Exatamente. Então assim, não tem como você querer um cavalo de alta performance
e não dá condição para ele chegar na alta performance. Você pode comprar a melhor genética, ter o melhor treinador, mas se você não der suplemento, se você não tiver um acompanhamento veterinário, se você não tiver um tratador que seja responsável de 5 horas da manhã a hora de passar ração, 5 horas da manhã ele tem que estar lá na porta da baia. E isso faz a diferença. Se ele tem que comer 10 gramas de um suplemento, são 10 gramas de um suplemento. Não são 12, não são 5, são 10. Então tudo isso tem um porquê. Tudo isso tem um planejamento. Então não adianta você ter o melhor veterinário se você não tem o mínimo necessário para que aquele trabalho seja bem feito. Então não adianta eu ir lá, suplementar o cavalo, passar tudo que o cavalo tem, deixar o cavalo com a melhor indicação possível de treinamento, de receita, se o tratador não vai fazer. Se o treinador não vai aplicar. E também não adianta você ter um baita treinador se o seu veterinário não tem o conhecimento atlético daquela função, daquele esporte, daquela modalidade. Então, por isso que a gente tem que ter um conjunto de fatores. Por isso que quando a gente encaixa uma equipe no Aras, isso é muito importante. Você vê os resultados, você começa a melhorar toda a situação. Então, desde lesões, desde de cólicas, qualquer coisa que aconteça no dia a dia diário, se você fecha uma equipe muito boa, você vai ver que seu índice de lesões, de cólica, de qualquer intercorrência diminui. Lógico, existe. Não tem como, é um cavalo atleta. Ele está suscetível a lesões. O que a gente tem que fazer é minimizar que elas aconteçam. E se elas acontecerem, que a gente consiga pegar antes delas se agravar. Para que a gente não precisa tirar esse cavalo de pista ou que a gente faça uma aposentadoria desse cavalo precoce com uma qualidade de vida ruim. Então esse é o nosso principal objetivo. Então sempre quando a gente trabalha com cavalo atleta, a gente pensa em dar maior longevidade esportiva e pensar na aposentadoria quando esse cavalo se aposente, ele se aposente com uma qualidade de vida boa. Não um cavalo que não tenha nem qualidade de vida no pós, porque correu a vida inteira de qualquer jeito só por correr, porque o proprietário quis. Entendi. E você falou e quais são quais são os cuidados básicos para evitar que o animal não tenha a claudicação? A gente começa ali, primeiro, um bom ferrador. Na verdade, o primeiro de tudo, uma boa qualidade de cama. Porque o casco do cavalo ele fica em contato com o solo 24 horas por dia, a vida inteira dele. Então se a gente deixar uma cama úmida, uma cama com excesso de fezes, excesso de urina, esse cavalo vai ter uma sola ruim, uma qualidade de casco ruim, provavelmente ele vai desenvolver broca constantemente, vai ter frieira, vai ter vários outros problemas de casco que são problemas simples de ser resolvidos, só que seu cavalo pode perder uma competição importante porque deu uma broca. E essa broca pode ter vindo por causa da umidade da cama do Aras, que não estava de acordo, ou porque o tratador... A cama que ele está falando aqui para as pessoas leigas que estão assistindo é a forração na baia. Exatamente. Então, justamente essa maravilha ruim, numa qualidade ruim, ou porque o tratador não limpou direito porque não está bem instruído, ou porque simplesmente ele não quis fazer o serviço dele com competência, pode prejudicar o seu cavalo atleta lá na frente. O ferrador é extremamente importante, desde potro, o casqueamento corretivo para esses cavalos atleta. Porque é normal o cavalo nascer com uma certa deformação de casco, um casco mais tortinho, um casquinho mais aberto, mais fechado. E o ferrador com qualificação e capacidade, ele vai fazer essa correção desde potro. E lá na frente seu cavalo vai ter a vantagem do que o cavalo que não foi mexido. É a mesma coisa do ser humano, da criança que nasce com o pezinho, algum desvio, tal, enfim, que vai ortopédicas, as botinhas ortopédicas. Exatamente. Me perguntam, quando é que é a hora que tem que começar a mexer com o cavalo atleta? Se você criou aquele cavalo foi criado com o objetivo dele ser atleta a partir do momento que ele nasceu. Desde como ele está mamando, ele está ganhando peso, ele está se desenvolvendo legal, a conformação dele está boa, não está boa, o que a gente pode ajustar, ele está chegando num tamanho bom, numa altura boa, vamos entrar com mais suplemento para ele ganhar um pouco mais de altura, um pouco mais de massa muscular. Então, desde a hora que ele nasce, a carreira desse animal que foi predestinado a ser um atleta é diferente de um cavalo que é criado para ser um cavalo de passeio, um cavalo de lazer. É totalmente diferente o cuidado, o tratamento, a atenção. Porque um vai ser muito mais exigido do que o outro. Um vai passear de final de semana e olha lá. O outro todo dia está treinando, praticamente. E aí vem questão também de treinamento. O treinamento ele tem que ser regrado. Não adianta todo dia a gente querer ir lá e trabalhar um cavalo 1 hora por dia, 50 minutos. Às vezes ele não precisa disso. Se é um cavalo que já é extremamente pronto, um cavalo preparado, que ele precisa manter o condicionamento físico. Ele precisa de treino e descanso. Treino e descanso adequado. E aí é onde a gente começa a prevenir as lesões. Você está falando da prevenção. Qual a importância
da fisioterapia no cavalo atleta? Eu acho fantástico a fisioterapia, porque fisioterapia e gelo é o beabá para a gente manter um cavalo atleta livre de lesões. Lógico, evitar, né? Livre a gente não consegue nunca garantir, mas prevenir. Exatamente, reduzir o número de lesões dentro de um aras. Porque às vezes o cara fala, mas eu vou gastar com fisioterapeuta, eu vou gastar com gelo, eu vou gastar com veterinário. Mas quem já teve um cavalo com lesão ortopédica grave sabe o prejuízo que é. É muito mais caro tratar uma lesão ortopédica do que a gente manter a prevenção. Porque o fisioterapeuta vai lá, ele vai fazer alívio para os tendões, então ele vai fazer massagem, vai fazer ultrassom terapêutico, vai fazer vários outros equipamentos que a gente tem, desde gelo, um monte de equipamentos hoje que a gente tem na base de fisioterapia, para prevenir esse excesso de carga. Porque é normal, a gente vai... quem não jogou bola um dia e voltou dolorido? O cavalo também, ele sai da pista, ele sai dolorido, sai com dor muscular, só que às vezes ele não demonstra pra gente. E a fisioterapia vai justamente fazer isso. Aliviar essa tensão muscular. Às vezes o cavalo ficou de mau jeito, trabalhou um pouquinho mal colocado, ficou com dor muscular, ele vai começar a aliviar alguma parte, vai forçar outras e aí começam a vir as lesões. Então, a prevenção é sempre melhor do que tratar. Porque às vezes, dependendo da lesão que a gente tem, a gente não consegue fazer mais esse cavalo voltar para a pista. Sim. E aí o cara acabou perdendo todo o investimento que ele fez de anos. E a acupuntura também, né? Que está vindo forte aí também na parte do equino Então, assim, a gente tem muitas modalidades hoje de parte de fisioterapia. A gente tem acupuntura, a gente tem laser, a gente tem ultrassom, a gente tem manta, a gente tem campo magnético. Assim, a variedade, tanto é que a gente tem veterinários que são fisioterapeutas. Sim. Especializados em fisioterapia. Então, normalmente, o que a gente faz? Eu, como clínico e ortopedista, eu faço o diagnóstico, faço os tratamentos que tenho que fazer e encaminho esse animal para um acompanhamento de um fisioterapeuta. Porque quem vai indicar o melhor protocolo fisioterapêutico para esse animal é o fisioterapeuta. É igual a gente. Hoje a gente fala, cada vez mais, graças a Deus, na medicina equina, a gente está tendo especialidades. Porque antes era um clínico geral que fazia um pouco de tudo e fazia muito de nada. Então, você não tem um problema no coração, você não vai procurar um endócrino, você não vai procurar um gastro, você vai procurar um cardiologista. Sim. Então, cada vez mais a gente está avançando para isso na equino. É difícil a gente convencer os proprietários porque a mentalidade ainda de alguns proprietários, criadores, treinadores, ainda é muito daquela parte chucra que a gente tinha antigamente. Retrógrada, né? Exatamente. Ainda estão muito. Então a gente vai demorar um tempo, ainda mais, agora estão chegando informações, agora hoje ao vivo no Instagram o pessoal já consegue ver o que a gente está falando aqui. Então essas informações conseguem chegar mais rápido hoje ao pessoal. Mas ainda falta cursos, falta para mim associações promoverem cursos com veterinários, cursos com ferradores, para mostrar para o pessoal como é que é feito, por que é feito desse jeito, como é que é cada coisa. Então acho que essa parte a gente vai. A gente tem um departamento de fisiologia esportiva que fica na faculdade de Jaboticabal, que é impressionante. A gente usa pouco. Tá? Então eles desenvolvem pesquisas, estudos impressionantes dentro dessa faculdade de Jaboticabal. É muito legal o projeto que eles fazem, a parte de estudo, eu já fiz alguns cursos nessa parte lá com eles. E assim, a gente consegue medir o cansaço que o cavalo está tendo durante a atividade física. Então a gente consegue fazer isso. Que bacana, bem interessante. Pra gente, assim, é um avanço que a gente vai tendo. A gente vai graduando, a gente vai passo a passo, mas a gente vai chegar lá ainda. E a importância de vocês estarem trazendo isso para os treinadores, né, que estão ali no dia a dia com o animal. Exatamente. E também para os proprietários, né, os criadores, enfim, o apaixonado pelo cavalo. Doutor Marcel, quais são as maiores consequências da claudicação? Então, o que a gente tem? A claudicação ela pode ser uma claudicação simples, que a gente consiga fazer uma resolução às vezes com aplicação de remédio intravenoso simples, como a gente pode ter uma consequência de não deixar esse cavalo mais a voltar à vida esportiva. Então, pode chegar num nível que esse cavalo não volte mais à vida esportiva e ter uma qualidade de vida ruim. Por isso que é bom a gente diagnosticar cedo, tratar cedo e prevenir. Então, que maravilha. Mas, doutor Marcel, eu ainda estou assim, eu tenho, não só eu, mas acredito muitas pessoas que estão assistindo, tem muitas dúvidas ainda sobre a claudicação. E me diga uma coisa, há possibilidade do animal já nascer
portador da claudicação ou ele só desenvolve esse diagnóstico só para o cavalo atleta? Não, ele tem. É que quando a gente fala em cavalo atleta, normalmente ele tem mais chance de nascer normal e desenvolver a claudicação durante a vida por esforço físico. Mas tem sim, tem algumas lesões que o animal nasce. Às vezes a gente tem uma que a gente chama de deformidade flexural. E isso está relacionado às vezes com o espaço do potro dentro do útero. Então, o potro que nasce muito grande em água pequena, ele fica com a mão um pouco dobrada dentro do útero e quando ele nasce ele tem dificuldade para estender esse membro e aí ele acaba ficando torto. E aí a gente tem que trabalhar com fisioterapia, alongamento. Então ele já nasceu com essa lesão. Fora isso, a gente também tem artrites sépticas que pode ser passada desde do curativo de umbigo mal feito ou até mesmo na corrente sanguínea da mãe, que pode acometer as articulações, que é uma bactéria que começa a comer a articulação. E isso também já pode vir da origem materna. Tá? Então a gente tem algumas claudicações que vêm de potro, mais difíceis, mas a gente pode ter sim. Mas existe? Existe. Então, na verdade, tem que ter um cuidado. Exatamente. Por isso que eu falei pra você. O cavalo vai ser atleta, o intuito dele é ser atleta, o acompanhamento dele tem que ser desde o dia que ele nasceu. Tem que ter alguém em cima, um veterinário em cima, um bom gerente de aras, um bom tratador, um bom cuidador, que tudo isso vai ter vantagens lá na frente. Gente, fantástico. Olha, eu gostaria de ficar aqui batendo papo com você a tarde inteira, porque nós estamos falando de cavalo. Afinal de contas, eu amo cavalo, né? Mas, infelizmente, o nosso tempinho aqui é curto. Mas eu gostaria que você viesse aqui outras vezes para estarmos falando mais sobre esse e outros assuntos relacionados à vida do equino, né? E os cuidados, principalmente para aquelas pessoas que criam o cavalo, mas ainda são leigos. Na questão dos cuidados básicos. Sim. A importância de você estar casqueando, de ferrar. Vacina, que é um negócio simples e muita gente não sabe como fazer direito, vermifugação. A gente pode marcar um outro tema assim e a gente vem falando de cuidados. Sim, com certeza. Então adorei bater esse papo aqui com você. Eu que agradeço aqui a convite. Aprendi um pouco mais sobre claudicação dos cavalos atletas e assim. Muito obrigado. Muito bom, tá? Muito obrigado pelo convite. Nós vamos ficando por aqui. Certo. Então, olha, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entre em contato aqui com o Dr. Marcel Kerlekian. Então, é só acessar aí as redes sociais, mandar sua mensagem, tirar suas dúvidas aqui, que o Dr. Marcel atende aqui. Prontamente. Não só em São Paulo, né? Praticamente no Brasil inteiro. Agora a gente começou até a atender fora do Brasil agora. Ai, meu Deus. Eu fico triste porque daí fica mais difícil de encontrar com ele. Não, mas a gente tá montando a equipe. Realmente, eu e o Marcel tem uma equipe nota 1000. Obrigado, doutora. Então, Marcel, adorei. Esse e outros assuntos vocês acompanham aqui no De Bem com a Vida pela Demais TV.